nome é Caroline Lisenberg, sou cantora lírica e este é o meu terceiro vídeo que integrará a série de vídeos da Academia de Ópera do Projeto Sinos, uma parceria incrível entre a Funarte e a Escola de Música da UFRJ. Neste vídeo de hoje, iremos abordar solistas e conjuntos dentro da ópera. Cada ser humano possui um timbre de voz único, mas cada voz se encaixa dentro de alguma estrutura específica que chamamos de classificação vocal. E é com esse assunto que iremos começar hoje para entender melhor todo esse conceito de solistas e conjuntos dentro das atuações de óperas. Classificação vocal é um termo que representa a categorização e agrupamento de cada voz em sua região, isto é, leva em consideração a capacidade máxima que a pessoa tem em alcançar as notas mais graves e mais agudas, identificando assim a sua tessitura ou a sua extensão vocal e classificar em qual tipo de voz a pessoa, no caso o cantor, vai se encaixar. A classificação vocal utilizada atualmente surgiu em Paris no ano de 1847, com a publicação do Tratado Completo da Arte do Canto, de Manuel Garcia Júnior. Ele propõe uma divisão em 6 grandes vozes, sendo 3 grupos femininos e 3 grupos masculinos, sempre partindo das vozes mais agudas para as vozes mais graves. Então, nas vozes femininas, nós temos soprano, mezzo-soprano e contralto, e nas vozes masculinas nós temos tenor, barítono e baixo. Essas categorias são muito importantes dentro da música lírica porque os compositores já escreviam suas obras pensando em que tipo de voz iria apresentá-las. Se você tiver interesse e quiser saber mais sobre classificação vocal, procure um vídeo com esse tema específico feito pela cantora Carolina Faria aqui na Academia de Ópera Sinos. Embora a arte do canto seja uma das formas mais antigas de se fazer música, acredita-se em geral que os estilos do canto ocidental remontam apenas ao final do século XVI. Os relatos anteriores a isso são em pequeno número e de difícil interpretação. Falando um pouco sobre solistas, no dicionário a descrição da palavra solo é trecho musical executado por uma só voz ou um só instrumento, com ou sem acompanhamento, dentro de um conjunto coral ou orquestral. Até o final do século XVI, poucos cantores pareciam atingir fama como solistas. Os primeiros artistas que ficaram mais conhecidos são os troubadours ou trouvères, que em português significa trovadores, que eram os artistas do sul da França, que geralmente acompanhado por algum instrumento como o alaúde, eles compunham e entoavam cantigas. Haviam também os Minnesänger, que eram os artistas alemães, semelhantes aos trovadores do sul da França, porém eles atuaram do século XI ao XIII e eles trabalhavam num sistema em que o artista era cantor, compositor e poeta, tudo ao mesmo tempo. Até meados do século XVI, a maior parte da música secular era destinada às vozes masculinas. Somente na metade do século XVI que as vozes femininas começaram a entrar mais em uso. Ao fim do século XVI, com o surgimento da monodia, levou um interesse maior pela elaboração e virtuosismo vocais, conforme descritos no livro Le Nouveau Musique, A Nova Música, de Cattini, que data dos anos de 1601-1602. Ao mesmo tempo, o surgimento dos castrati e da ópera influenciaram também a arte do canto. A voz de castrati atendia à necessidade dos compositores nas vozes agudas no que se diz respeito à música de igreja. E, de fato, a voz dos castratis foram usadas na igreja durante os 3 séculos seguintes.
Na ópera, sopranos e castrati passaram a ser os cantores mais valorizados do período barroco, com sua eloquência no estilo novo e fluente do bel canto, que se desenvolveu na ópera italiana em meados do século XVII. Sopranos e castrati também são considerados os expoentes da ornamentação e divisão brilhante do barroco tardio e do primeiro estilo clássico. Nos séculos 17 e 18, em alguns países como a Itália, as mulheres já começavam a se apresentar com mais frequência em récitas de ópera. Veneza endeusou Anna Renzi, que foi a primeira cantora mulher a encher os palcos de ópera deste país. Dentre seus papéis está a personagem Ottavia, da ópera L'Incoronazione di Poppaea, do compositor Claudio Monteverdi. Durante todo o período barroco e clássico, não houve uma preocupação em associar timbre vocal a um personagem. Tenores muitas vezes interpretavam papéis femininos, como da velha ama Delma, na ópera Adelaide, de Antônio Sartório, ou da colérica esposa de Sócrates, na ópera La Pazienza di Socrate, de Antônio Drai. Da mesma forma, sopranos viviam heróicos generais masculinos, como o Quinto Trebelio, personagem da ópera Scipione nella Spagna, de Alessandro Scarlatti. Outra parte importante que compõe as óperas são os conjuntos vocais. Conjunto vocal é caracterizado quando há de 2 ou mais cantores em cena. Geralmente é um recurso utilizado pelos compositores para aumentar o clímax da cena ou para dar o desfecho final da ópera. Tem muitos conjuntos que ficaram tão conhecidos que são apresentados até hoje em apresentações fora de ópera, apresentados como excertos de ópera. Do período barroco, temos 3 conjuntos bem conhecidos que podemos citar aqui nesse vídeo. O conjunto 1 é o dueto Purtemiro, da ópera L'Incoronazione di Poppaea, do Claudio Monteverdi.
O exemplo 2 é o dueto final da ópera La Serva Padrona. Che contento il cuore, e amore avrò per te, e amore avrò per te. Di pure la verità. Questa è la verità. Oddio, mi par che no. Non dubitar. Oddio, mi par che no. Non dubitar, poi no. Sposo grazioso, Diletta mia sposetta, grazioso, diletta. Solco mi fai gode, solco mi fai gode. contento tu sarai. Sarò, Avrai amor per me. per te. Di pure la verità, Questa è la verità. Oddio. Non dubitar. Mi pare che no. Poi Contento tu sarai. Sarò Avrai amor per me. per te. Sì, avrò Per me. per te. Sposo grazioso. Sposetta mia diletta mia sposetta, Grazioso. diletta Sposetto. sposetta. Solco mi fai gode, solco mi fai gode. Se come andar vorrò, disgusto non avrai. Or serva più cosa. Disgusto non avrò, se comandar vorrai, con discrezio. Quando Secarà, quando questa per me piace. sposo grazioso. Sposetta mia diletta mia sposetta, Grazioso. diletta Sposetto. sposetta. Mi fai gode.
vez é o dueto Viene apaga il tuo consorte, da ópera Orfeu e Eurídice, do compositor Cláudio Monteverdi. Vieni, appaga il tuo consorte, appaga il tuo consorte. Più cara e a voi la morte, che di vivere ricatti. Ah, tu bel, Lasciami in pace, oh mia vita, ombra seguace, verrà sempre intorno a te. ma perché sei sì tiranno? Perché sei sì tiranno? Ben potrò morir d'affanno, ma giammai dirò perché, giammai dirò perché. Grande lume il dono vostro, conosco e grato io sono, ma il dolor che unite al dono, ma il dolor che unite al dono è insoffribile per te. È insoffribile per te. Ma perché? Perché sei sì tiranno? Perché sei sì tiranno? Ben potrò morir d'affanno, ma giammai dirò perché, Ma perché? giammai dirò perché. Grande lume il dono Grande lume il dono Conosco e vostro, grato ma io conosco e grato io sono, ma il dolor che unite al dono, ma il dolor che unite al dono è insoffribile per me. Grande lume il dono vostro, ma il dolor che unite al dono, ma il dolor che unite al dono è insoffribile per me. È insoffribile per me. È insoffribile per me. Nos últimos anos do século XVIII, os compositores foram aos poucos associando tipo e timbre vocal a determinados personagens. A voz de tenor, por exemplo, que é uma voz clara, porém indiscutivelmente masculina, foi de imediato associada ao jovem corajoso, né? Certas combinações que pra gente hoje parecem normais, como por exemplo, um velho sacerdote ou um pai de barbas brancas, ser representado por uma voz masculina mais grave, como de um baixo, e a de uma menina apaixonada, enamorada, jovem, ser representada por uma soprano com uma voz mais leve, são convenções do século XIX que só se consolidaram durante o período do romantismo. Então agora eu vou citar para vocês alguns exemplos de conjuntos vocais extremamente famosos do período clássico,
tá? Então a gente tem o terceto Suave sia il vento, da ópera Così fan tutti, de Mozart. O quarteto, Mir ist so wunderbar, da ópera Fidelio, de Beethoven.
Va sopra il mio cervello, da ópera italiana em Algeri, tá? Do compositor Rossini. Certi prendono, non so comprender che non so. Io voglio che fulmine, non so comprendere, amore aiutami per carità. Confusi e stupidi, certi prendono, non so comprender che non so. Io voglio che fulmine, non so comprendere, amore aiutami per carità. Confusi e stupidi, certi prendono, non so non so comprendere, amore aiutami per carità. Confusi e stupidi, certi prendono, non so comprendere, amore che fulmine, non so comprendere, amore aiutami per carità. Confusi e stupidi, certi prendono, non so comprendere, non so comprendere, non so comprendere, non so comprendere.
Così confusi e stupidi, così confusi e non so comprendere, non so comprendere. Che brutto muso fa Mustafa. Fossi n'ador mia moglie, il nostro vincolo corra per te si scioglie. Questi che fu mio schiavo si de con lei sposar. Questi che fu mio schiavo si de con lei sposar. Di scacciare costumi barbari io vi farò cangiare, vi farò cangiare, farò cangiare. Resti con voi la sposa. Ma questa non è cosa. Resti con lui mio schiavo. Ma questo non può star. Andate dunque diavolo, voi non sapete amar. Ah no, ma ascolta, ma che di? Ah, costei mi fai passar, costei mi fai passar, costei mi fai passar. Ah, di leone nasino, no faste cangiare. Se sopra il cervello passo sopra il cervello. Se sopra il cervello passo sopra il cervello. Ah, non ti contatti con il fallo, ti contatti con il fallo. Ah, non ti contatti con il fallo, ti contatti con il fallo. Guarda, se tu conti scallo. Io sono una scala, sono una scala. Passo sopra il cervello. Passo sopra il cervello. Passo sopra il cervello. Passo sopra il cervello. Boom!
A grande influência de Verdi, cuja carreira de compositor de ópera se estendeu por 54 anos, exigindo dos cantores cada vez mais detalhes e nuances e buscando utilizar as vozes como instrumento de expressão teatral através do canto, acabou por determinar, notadamente a partir da segunda metade do século XX, o surgimento de tipos cada vez mais específicos de voz, sobretudo nas classificações de soprano e tenor. Para Verdi, o jovem e impulsivo Alfredo, que era o namorado da Violetta na ópera A Traviata, deveria ter uma voz muito mais clara e luminosa do que a do maduro general protagonista da ópera Otelo. Ambos são tenores, porém com tenores com timbres extremamente diferentes. Trazendo para as sopranos, a gente consegue notar essa mesma diferença na soprano que interpreta a Gilda, que é uma moça de 16 anos que se apaixona pela primeira vez e expressa esse amor numa área ornamentada, numa área delicada. E então tem que ser interpretada por uma soprano com uma voz mais leve, para a soprano que vai interpretar a Rainha Elizabeth, por exemplo, que é uma heroína trágica da ópera Dom Carlo, né? Ambos são sopranos, porém com timbres também bem diferentes, né? Sempre puxando um para o mais leve e um para o mais pesado. Geralmente os pesados precisam de uma voz mais densa para exprimir esses sentimentos mais densos, enfim, né? E é claro que eu não poderia deixar de citar aqui conjuntos para vocês pesquisarem, conjuntos de ópera nesta faixa de século aqui que a gente acabou de falar, tá? Então pesquisem o quarteto Bella Figlia dell'Amore, da ópera Rigoletto, que a gente citou aqui, né, que tem a jovem Gilda. Bella figlia dell'amore, schiavo son de vezzi tuoi, con un detto sole tu puoi le mie pene consolar. Vieni e senti del mio cuore il frequente palpitare. Sole tu puoi le
Il piangere un po'. o quinteto Nous Avons, da ópera Carmen.
nous avons en tête une affaire. Est-elle bonne, dites-nous, est-elle bonne, dites-nous. Elle établira de ma chair, mais nous avons besoin de vous. Oui, nous avons besoin de vous. De nous, de nous, de nous, de nous. Il est toujours conçu enfant, on ne l'est pas, mais avec soi. Et sans elle, les belles, on ne fait jamais bien, bien. Jamais bien, jamais bien. Mettez-vous pas de cet avis, C'est que je suis de cet avis. mettez-vous pas de cet avis. C'est que je suis de cet avis. Vraiment, mettez-vous pas de cet avis. Oh, il s'agit C'est ma voix, on ne l'est pas. et sans elle, les belles, on ne fait jamais bien, bien. Et sans elle, les belles, on ne fait jamais bien, bien. C'est dit alors, vous partirez. Voyons, Carmen, sois sérieuse. La chose certes nous aimons, mais ce n'est pas le premier jour où vous aurez si marion fait marcher de flore de voir, et l'amour. Faire le marché, le voir et l'amour. Ce n'est pas là ton dernier mot. Il faut que tu te lèves ce soir. Il faut venir pour notre affaire. C'est nécessaire.
e o dueto O Soave Fanciulla, da ópera La Bohème de Puccini. Ritorno curioso, dammi le braccia mia piccina obbedisco, Signor. che m'ami di Então, gente, apesar de já ter dado bastante exemplos de conjuntos por período que foi falado anteriormente, eu queria aproveitar e deixar para vocês mais alguns exemplos de conjuntos que são muito famosos, caso vocês queiram pesquisar, buscar na internet, tá? São eles, ó, o Dueto das Flores, né, da ópera Lakmé, o quinteto da ópera Flauta Mágica, de Mozart, o sexteto Chi mi frena in tal momento, da ópera Lucia dell'Amor, tá? Eu recomendo que vocês procurem esses conjuntos no YouTube, né? A internet tem aí um recurso infinito para a gente pesquisar, tenho certeza que vocês vão gostar muito.
de conhecer esses conjuntos de ópera e ficar mais por dentro, né, dessa diferença das características de solista para conjuntos de ópera. Então a gente falou bastante sobre os conjuntos de ópera, né? Mas vale ressaltar que sempre a atração principal da ópera vai ser o solista, tá, gente? Os solistas, eles desempenham um papel central na perpetuação da força de atração da ópera, né? E além disso, o solista, ele tem essa função de expressar as emoções do personagem, né? E transmitir também muitas vezes reflexões religiosas, de aspectos morais, filosóficas da obra, tá? Então, o papel do solista na ópera é muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente vai concluir ele agora, né? E a gente pôde observar até aqui a evolução, desenvolvimento e a origem da formação de solistas e dos conjuntos de ópera, tá? Vocês podem acessar a bibliografia usada para compor esse vídeo na resenha que está escrita na descrição desse vídeo, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.